Gravação em curso. Vocês podem dar o aceite, pessoal. Esse tema dessa aula de hoje veio de algumas conversas com algumas alunas, que a gente até faz piada durante a aula, a gente tira sarro, eu já fiz alguns Reels no Instagram, também falando desses erros, nesses ruídos de comunicação, que acontecem quando a gente acha que está falando uma coisa e, na verdade, está falando outra. Vamos ver se dá certo aqui pelo Canva. Vamos lá, testar. Foi. Para quem não me conhece, eu me chamo Ângela, eu sou enfermeira em Curitiba, sou formada, agora deu 16 anos, trabalho atualmente na prefeitura, aqui em Curitiba, numa unidade de saúde, e alguns anos atrás eu iniciei o meu processo de imigração, primeiro para o Canadá, para a parte do Quebec, parei no meio do caminho, tinha feito a validação e tudo, parei, e iniciei a validação para os Estados Unidos. Atualmente, eu estou na fila do EB3, e acho que ontem saiu o VB, né, gente? Vocês viram o Visa Bulletin ontem? Acho que deu uma animada, né? Retomou as esperanças do povo de que essa fila começou a andar de novo. A fila é longa, mas pelo menos devagarinho ela está indo. E no meio desse meu processo de imigração, a turma dos outros enfermeiros que eu conheci nesse processo começaram a me pedir ajuda em relação ao inglês, porque eu já tinha o inglês antes. Aí eu comecei com uma colega, deu certo, eu fiz umas aulas, e assim surgiu o Scrubs English. Hoje eu dou aula tanto em turma, tem aula particular, tem aulas mais voltadas para essa parte do inglês técnico de comunicação no dia a dia, às vezes palavras para as provas de proficiência, ou para a prova do NCLEX, e também preparo para as entrevistas com os sponsors, ou já para quem já está nos Estados Unidos, também entrevista diretamente com os hospitais ou com os empregadores. Então, aqui começa o conteúdo técnico em si. A proposta dessa aula de hoje é uma coisa mais leve, mais uma conversa. Na última aula que eu dei a aula praticamente toda em inglês. E depois algumas colegas vieram falar que tinham gostado da aula, mas que tinham tido um pouco de dificuldade de compreender todo o conteúdo que estava sendo apresentado. Então, eu vou falar mais português nessa aula, mas mesmo assim, caso vocês tenham alguma dúvida e não estejam entendendo alguma coisa, vocês podem perguntar, podem mandar ali no chat, que conforme possível eu vou respondendo vocês, ok? Então, essa aula é para ser mais uma conversa, uma coisa mais tranquila, tá bom? Para ninguém ficar com medo do inglês. Até porque a gente não tem opção, galera, a gente não tem essa opção, vai ter que enfrentar com medo, sem medo, vamos ter que ir lá encarar. No alfabeto, se a gente comparar o português e o inglês, os nomes das letras, conforme a gente, né, A, B, C, o A, B, C, já são diferentes. Cada letra tem o seu fonema. Algumas letras, principalmente as vogais, têm mais de um som. E tanto os nomes como os sons são diferentes nas duas línguas. E aí, existe uma padronização desses sons. Eles são chamados de IPA Sounds, que é um International Phonetic Alphabet, é um alfabeto fonético internacional. Só de exemplo, assim, claro que isso não é algo que nós tenhamos que saber, mas só a letra A, ela tem 10 sons diferentes. Então, tem como a gente criar os nossos próprios IPA. A gente pode fazer sempre entre duas barras e colocar a maneira com que eu entendo que é a pronúncia daquela palavra. E isso vai me ajudar nas próximas vezes que eu for
pronunciar aquilo. Existe, caso vocês tenham dúvidas, tem no Google ou tem o site da Enciclopédia Britânica. Se você colocar lá a palavra que você quer e você colocar pronunciation digitado do lado, vai aparecer como você deve falar. Tem som e tem por escrito como você falar aquela palavra. Então, por mais que tenha essa forma que é a teórica, a formal, é 100% possível da gente fazer o nosso próprio IPA. E aí eu me pergunto, se os fonemas do inglês e os fonemas do português são diferentes, por que as pessoas insistem em querer falar uma língua com o som da outra? Essa frasezinha que está aqui do lado, eu não sei se vocês já viram ela alguma vez, quando a gente vai editar vídeo no Canva, ou quando vai aparecer alguma coisa padrão, sempre tem essa mesma frase. Vocês já se perguntaram por quê? Ela chama panagrama. E ela é uma frase, normalmente essas frases não fazem muito sentido, mas elas têm todas as palavras daquele alfabeto. Existe um panagrama para cada língua, tem para português também. Então, The Quick Brown Fox Jumps Over the Lazy Dog, porque todas as 26 letras estão contempladas aí. Então, vamos dar um exemplo aqui de como seria se eu forçasse os fonemas do português dentro de uma frase em inglês. Nunca estudei inglês, não sei como são essas palavras, então, ou seja, eu vou pegar o que eu tenho de conhecimento da minha língua nativa e vou transferir ali para o inglês. Sairia algo mais ou menos assim. Waltzing, nurse, Judy, fixed, a big, complex, quiz, health, CPR, R, and oxygen levels. Não sairia algo mais ou menos assim? Eu tenho certeza que ou vocês mesmas já falaram assim, ou já ouviram algumas pessoas pronunciando. Ou seja, a outra pessoa que é americana nativa, que não tem essa noção dos nossos fonemas, vai ter, assim, extrema dificuldade se ela conseguir entender o que é que a gente está falando. E vamos pensar também no inverso, porque eu falo, não, eu vou falar assim, mas fulaninho lá nos Estados Unidos, quando eu chegar lá, ele vai me entender, a pessoa está crente que vai entender. Então, vamos tentar fazer o exercício ao contrário disso. Vamos pensar que agora é um nativo americano e ele vai ler esse panagrama aqui que está em português. Sairia algo também mais ou menos assim. Mora foi a cousin ha po as Korea ver Belo jogo de Xacres. A gente ia entender se a pessoa chegasse para a gente e falasse Xacres. A gente não ia entender nada do que a pessoa está falando. Mas se o fonema do X para a gente é xi, sai xícara. Mas se o fonema do X no inglês é x, vai sair xícaras. Então, só para vocês entenderem que não adianta eu querer forçar uma coisa porque eu botei na minha cabeça, então, é mais ou menos isso. Esperando que o outro entenda, sendo que se fosse o caminho contrário, eu não ia entender. Eu ia falar, nossa, gente, o que será que essa pessoa está querendo me dizer? Estou entendendo nada. Por isso, a importância dos fonemas. Até porque a gente não quer virar meme. A gente não vai querer falar, tá de brincation with me, popcorn, ice cream sinners. A gente não vai querer cantar Yarn-You-Oh, certo? A gente não vai querer chegar lá para falar na frente dos colegas e igual meu Deus, gente, vocês lembram desse discurso do BRICS lá da Dilma? A gente não pode
virar meme, gente. Por favor, a gente não tem essa intenção. Outra coisa, vamos lembrar que, in our case, interpretation mistakes can lead to death. Então, in our cases, não vai dar. Além de virar meme, pode dar um problemão. A pessoa pode morrer se a gente interpretar um som ou alguma coisa errada, ou se, por exemplo, a gente der uma orientação errada para o paciente. Eu estou crente que eu estou falando certo, mas o paciente entendeu uma coisa completamente diferente. Certo, pessoal? Deus o livre, gente. Olha o tanto de trabalho que dá para conseguir essa licença. A gente não vai querer perder a nossa licença por um erro, às vezes, de pronúncia, uma coisa super simples. Ok? Então, a gente vai num exemplo aqui. Apply a palavrinha compress to the patient's back. Como que eu posso pronunciar essa palavra? Não sei. Se eu nunca ouvi ela na minha vida e eu tenho uma noção dos fonemas, pode ser que saia mais perto do real. Nesse caso ali, a palavrinha é heat. Heat. Apply a heat compress to the patient's back. Mas digamos que eu não sei como era essa palavra, achei da minha cabeça que poderia ser algo meio parecido com o que eu, sei lá, tenho de background para comparar, e eu falo apply a hat compress on the patient's back. What's a hat? Um chapéu. O paciente vai falar, Jesus amado, a enfermeira mandou eu fazer uma compressa de chapéu nas minhas costas. Quem será que está com problema? Além do problema, eu tenho problema nas costas, e ela deve ter algum problema na cabeça, gente. Não é possível. Agora, se a gente for fazer a análise desses fonemas, o E com o A, nessa palavra, tem esse fonema ali, que é simbolizado pelo I. E quando a vogal ou a letra tem esses dois pontinhos, dependendo do local, vai ser dois triângulos, dois quadradinhos, significa que vai ser o som longo. Ou seja, não é o I, é o I. Então, heat. Mas existem outros dígrafos ou outras letras que vão produzir exatamente esse mesmo som. Então, aqui, esse long E sound, ele vai aparecer em feet, delete, me, party, ceiling, key, people. Ou seja, são outras letras, mas o fonema é o mesmo. Okay? Já se for a pronúncia de hat, já é o short A sound. É um som curto da vogal do A. Ele é simbolizado no IPA por esse símbolozinho aqui, que é como se grudasse um A no E. Então, é aquele mesmo som de apple, lab, glam, lash, ok? Então, por favor, não vamos confundir. Na dúvida, gente, pesquisa a palavra, dá um Google no negócio e vejam como é. Para quem é um pouco mais analógico, se você pegar um dicionário, todo dicionário vai ter os IPAs também. Não sei se vocês já repararam, mas esse aqui é veinho, coitado, tá amarelo. Sempre vai ter, entre colchetes, do lado da palavra, todos esses símbolozinhos. Conforme você vai aprendendo, você vai conseguir ler como é, e vai parar de ter essa dúvida se é I, se é I, se é E, se é EI, ok? Aqui um outro exemplo. Take the pill twice a day. Se eu chegar aqui e falar, take the head pill twice a day, what does head mean? Head significa cabeça. Então, eu estou falando para o paciente que ele tem que tomar a pílula em formato de cabeça,
ou a pílula da cabeça, ou a pílula de cabeça, 2 vezes por dia. Head pill. Então, aqui, gente, vocês lembram do Matrix, né? Desenterrei a fotinho ali do Morfeu, né? Não lembro o nome do rapaz. Como que seria a pronúncia dessa palavra? Aqui, o final, a vogal a E e o D, os dois sons vão ser os mesmos. O que muda aqui, e que também, assim, é campeã de troca, é o som do H com o som do R. Então, red, é aquele R de um gargarejo, bem caipira, aquele som que sai lá do fundo da garganta. Então, red. Enquanto a palavrinha cabeça é head. O som sai aqui na frente, como se eu fosse aqui, como se eu fosse, às vezes, dar um sopro. O som da vogal vai ser a mesma, igual egg, pet, smell. Mas aqui eu tenho red, igual red, rose. Enquanto no segundo eu tenho igual hair, hand, here, hello. Esse que vem aqui da frente, da boca, certo? Não vamos, de novo, gente, reforço, não podemos achar que a gente está falando uma coisa e o paciente estar entendendo outra, ou o colega, ou enfim. Esse daqui também, gente, esse aqui é o campeão, né? As pessoas têm muita dificuldade, e são palavras que a gente vai usar, gente, no nosso dia a dia, não tem como fugir dessas palavrinhas. Check the patients regularly. Então, a gente tem que checar a frequência cardíaca desse paciente regularmente. A tendência da maior parte das pessoas que nunca ouviram como é a pronúncia correta, ou que não já estudaram sobre o fonema disso tudo, normalmente sai assim, ó. Check the patient's heart rate regularly. A pessoa vai entender qualquer coisa, exceto o que ela deveria entender. Por quê? Hurt significa machucar, ou machucado, ou lesão. E hate significa ódio, ou odiar. Então, um paciente ou a pessoa, né, vai achar que você está perguntando ou de algum machucado, ou de raiva, de ódio, de alguma coisa assim. Porque a pronúncia vai ser heart rate. Se a gente for olhar como é o fonema, como é a pronúncia correta, a gente vê que ela é bem diferente uma da outra. Prestem atenção, dependendo do lugar para onde vocês forem morar, vai ter sempre a questão do sotaque, que muda bastante, principalmente em relação ao R, ao A. Então, um sotaque britânico, ele é sempre mais pesado ou mais aberto do que o sotaque americano. A gente tem mais um A em várias palavras britânicas e mais um em palavras americanas, e isso é normal. Mas, mesmo tendo o sotaque, tem detalhes da pronúncia que vão mudar o sentido. Então, ali, heart rate. Então, vem de novo aquele R lá do gargarejo, lá do fundo da garganta, rate. Enquanto aqui, esse símbolozinho que tem depois do H é o schwa sound. Quando a gente estuda inglês, a gente ouve bastante falar do schwa sound. Eu sempre gosto de fazer uma associação com ele. Não sei se vocês já viram aquele filme, não lembro o nome agora, com a Ingrid Guimarães e o Paulo Gustavo? Esqueci o nome dele. Que eles estão lá em Nova York, e daí ela fica fazendo graça, e ela vira e ela fala, aquele do espanto, é basicamente o schwa sound. Então, é o hurt.
que é esse 3 aqui com essa linguinha, ou em alguns símbolos é um E invertido. Então, hurt, hate, diferente de heart, rate. Anotem, façam um vocabuláriozinho, façam um dicionáriozinho de vocês, se vocês tiverem dúvida. Coloquem lá, escrevam entre duas barrinhas e escreve do jeito que sai na sua cabeça, tá? Dá para até, nesse caso, para facilitar a vida de vocês, se vocês acharem que vai... Não, vocês façam assim, ó. Como que eu poderia colocar ali, ó? A gente tem o A com o tio, né? Daria até para imaginar algo mais ou menos assim, ó. Hurt, para machucar. E se eu for fazer o outro ali, eu colocar um acento bem grande aqui. Heart rate. E vão fazendo ali o esquema de vocês. O importante é que vocês se achem depois, que vocês entendam o que é que vocês precisam falar, certo? Ah, deixa eu contar uma história. Não sei se vocês já viram esse videozinho. Ele é antigo, ele é bem engraçadinho. Tem um senhor que ele liga numa recepção de hotel. E ele tem um sotaque bem indiano. Aí ele liga e fala assim, hello, can you send someone to my room? Aí o recepcionista, what do you need, sir? No, 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 I need someone in my room. Send someone to my room. But what do you need, sir? There is a hat in my room. There's a hat in my room. I need someone here now. A hat. So, okay, so maybe the last guest forgot. Talvez o último hóspede esqueceu. No problem. I'll send someone to pick it up. And then, e aí o homem começa a ficar mais nervoso. No, no, no. There's a hat. There's a hat in my room. Send someone now to kill the hat. Matar o chapéu, gente, não estamos entendendo. O homem fica nervoso e fala assim, do you know Tom and Jerry? Oh, sure, I know, the cartoon. Yes. Jerry is in my room. Era o quê? Não era um chapéu, era um rat. Ou seja, uma terceira pronúncia e que o cara não conseguia se expressar e teve que dar os pulos. Então, gente, vamos lá. It, hat, rat. Ok? Vocês já conheciam essa historinha? Vocês já tinham visto? Gente, se alguém perguntar, quiser avisar nos grupos, eu vou parar de aceitar aqui, que já é 8h30, ok? Então, pode acontecer da gente trocar umas bolas aí e pagar uns micos, mas muito cuidado, ok? Além das questões de pronúncia, a gente tem que também cuidar com esses false friends, com as amigas falciane, que são, né, chamados de falsos cognatos. Aquela palavrinha denorex, ela parece uma coisa, mas ela não é. Intoxication versus poisoning, ok? Intoxication, ela é muito utilizada. Vou permitir a última vez agora, tá bom? Que já tá dando 9h30, senão depois fica atrapalha. É muito usada em relação a alcohol intoxication. O paciente, quando ele tá bêbado, ou, né, já está apresentando alguma alteração cognitiva em relação ao álcool. E o poisoning vai ser em relação a outras coisas. Então, food poisoning or medication poisoning. Não confundam essas duas coisas. A gente usa no nosso dia a dia muito mais uma intoxicação exógena, independente do que tenha sido, se é intoxicação alimentar, intoxicação por medicamento, intoxicação alcoólica, a gente usa a mesma palavra para tudo. Mas nos Estados Unidos tem essa diferença de significado. Para ficar, assim, bem simprão mesmo, pensa que intoxication vai ser algo um pouco mais leve que o poisoning, ok? Monóxido de carbono é poisoning também. Sensible e
sensitive. A tendência nossa, quando a gente escuta sensible, é pensar insensível. Mas não é. É sensato. Vem de uma pessoa que é reasonable. Vem de sensatez. Enquanto o sensitive é o sensível. Então, se o paciente fez, sei lá, por exemplo, teve uma lesão, uma queimadura, eu preciso explicar que aquela área vai ficar sensível, eu tenho que falar sensitive, eu não posso falar sensible, eu não posso falar que a lesão ficou muito sensata, ou que ela vai ficar muito sensata. Na nossa cabeça vai fazer sentido, mas na cabeça dos outros não, certo? Fabric versus tissue. Fabric, automaticamente a gente pensa em fábrica, mas não é também. Fabric significa tecido, mas eu não posso usar fabric como tecido quando eu falo de tecidos do corpo. Nesse caso, eu tenho que usar a palavrinha tissue, que traduz também como tecido. Mas vocês também vão ver em algumas situações que tissue pode ser o tecido de alguma coisa que eu pego. Então, um lencinho. Estou com gripe, a pessoa ali do meu lado espirrou, e eu fui oferecer um lencinho. Esse lencinho também vai ser um tissue. Mas pensem que, se eu estou falando disso daqui, que é lã, ou é linho, sei lá o quê, isso aqui é o fabric. Mas já a minha pele é um tissue. Em português, os dois a gente chamaria de tecido. Beleza? Parents. Não é parente. São os pais. Todas as outras pessoas, a gente vai chamar de family members. Quando estiver falando dos irmãos, ainda posso chamar de siblings. Mas, de uma forma geral, o que a gente chama de parente vai ser como family member. Appointment. Parece apontamento, mas é um agendamento, alguma coisa que eu tenha marcada. Pode ser um appointment com o meu médico, pode ser um appointment até para fazer o cabelo, alguma coisa assim. Quando eu quiser falar de apontamento, como a gente fala em português, tem duas opções, também vai variar um pouquinho o sentido delas. Pointing é de apontar alguma coisa. Eu estou apontando para aquela porta, para aquela pessoa, para aquela direção. E se eu estou revisando um trabalho e eu quero fazer um apontamento sobre um parágrafo que eu li ali, naquela revisão que eu estou fazendo. Aquilo dali vai ser um note. Não posso falar que aquilo dali é um appointment. Certo? Preservative. Primeira coisa que vai vir na nossa cabeça a gente vai pensar em preservativo, mas não é. Preservative é conservante. É aquilo que coloca na comida. Então, eu não posso falar para o paciente que ele tem que usar um preservative para evitar doença sexualmente transmissível, porque não vai fazer sentido. O que a gente chama de preservativo em português vai ser o condom. A gente fala às vezes condom em português também, né? Mas lembra sempre dessa diferença. Outra palavrinha aqui que pode confundir. The doctor gave me a recipe of diazepam. Em português eu traduziria: o médico me deu uma receita de diazepam. Gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Recipe é receita. Sim, mas é outro tipo de receita. É receita igual tá na fotinho ali, uma receita de bolo. Eu vou ter uma instrução para eu seguir para fazer alguma coisa. Se eu falo para a pessoa que eu recebi uma receita de diazepam, a pessoa pode entender que eu sou fã de Breaking Bad, que eu vou começar a manufaturar metanfetamina ali na minha garagem. Vai pegar bem mal para a gente, ok? Nunca.
é prescription. The doctor gave me a prescription, que é uma prescrição de alguma coisa, nunca recipe. E também não vamos confundir com receipt, que é o recibo, igual nota, né? Recibo de uma compra ou de alguma coisa assim. Esse daqui também, às vezes, dá um tilt na nossa cabeça. Are you constipated? Se eu perguntar para o paciente, patient with a runny nose, o paciente está com coriza, e eu pergunto se ele também está apresentando constipação, ele não vai entender que eu estou falando do nariz. Ele vai entender that I'm asking them about their bowel movement. Vai perguntar se está com uma constipação intestinal. Elas não vão ser sinônimos, assim como no português. Então, eu vou ter que ter cuidado na hora de traduzir, fazer uma tradução ali na minha cabeça, no literal do que eu estou acostumada a usar aqui no dia a dia, e não vai dar certo, ok? Então, pessoal, é isso, a nossa aula de hoje. Eu fiquei tão feliz de ver as minhas alunas aqui. Para quem quiser continuar estudando para não pagar mico quando chegar lá para começar a trabalhar, pode me seguir no Instagram, pode me chamar no WhatsApp. A gente tem um grupo no WhatsApp onde a gente faz exercícios. Quase todos os dias eu mando ali um áudio, um texto, uma coisa para traduzir do inglês para o português, do português para o inglês, para a gente praticar. E é a nossa comunidade ali, onde você pode falar do jeito que saiu o seu áudio, para todo mundo ir ajudando, ajudar na tradução. O objetivo sempre é que nós, enfermeiros, que a gente consiga chegar o mais seguro possível na hora da prática. Ou, para quem ainda não está perto já da parte da imigração, mas que já se sinta constipated, é constipação intestinal. O paciente vai estar com runny nose, ok? O constipated vai ser sempre de bowel movement, do intestino. Então, a gente pratica bastante, faz bastante exercício lá. E vai começar na segunda-feira o módulo 3 do Scrubs English, que vai ser relacionado a nomes das partes do hospital, vai falar sobre os equipamentos, vai falar sobre procedimentos, sobre os devices, né, os dispositivos que a gente usa. Então, por mais... Andréia, você consegue fechar o seu microfone? Obrigada. Então, assim, e a gente sempre vai adaptando, mesmo que na mesma turma tenham alunas que estejam com nível de inglês diferente, a gente sempre vai fazendo essas adaptações. Muito foco sempre em vocabulário e pronúncia, vocabulário e pronúncia. Então, chegou uma palavra nova ali, como que a gente vai falar? Se a gente tiver que repetir a mesma palavra 10, 20, 30, 450 vezes, até a pessoa conseguir sair daquela aula falando a palavra, a gente vai repetir, ok? O preço é 397, desse módulo que vai abrir, e daí dos outros serviços, se você quiser me chamar no WhatsApp depois, aí eu te passo, se for, não sei se é preparação para entrevista, ou aula particular, tem as outras questões. São sempre 10 aulas por módulo, as aulas são pelo Google Meet, e tem sempre a opção de fazer ou no horário da manhã, ou no horário da noite. Você não precisa ficar necessariamente fixo em um deles. Ok? Vocês querem perguntar alguma coisa, pessoal? Tem alguma dúvida? Pode. Como que eu vejo que levanta a mão? Araceli, o curso é básico. Na verdade, a gente consegue adaptar ele um pouquinho, igual eu falei, né? Dependendo se tiver uma diferença do nível de inglês das pessoas que estão na turma, né,
aula, a gente consegue adaptar. Vou exigir mais de uma resposta de uma pessoa que já tem um inglês mais avançado e vou exigir menos da pessoa que tem o inglês mais básico. Os módulos são independentes, tá bom, Araceli? Eles não são sequenciais. Não precisa ter feito os outros para você participar do módulo 3. Tá? O primeiro foi sobre anatomia, então as partes do corpo. O segundo foi sobre patologias, então bem aquela matéria assim que cai no NCLEX, dos sistemas e patologias. E esse agora sobre hospital, né, equipamento e tudo. E o próximo módulo 4 depois vai ser sobre comunicação, comunicação com os colegas, com os pacientes, com familiares e tudo isso. Ai, Carlinha, obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que boa, Mandinha! Que honra ter vocês aqui todas. Obrigada pela presença de todas vocês. Vocês são maravilhosas, gente. Muito obrigada. Eu vou gravar a aula depois, ela vai ficar no YouTube, tá? Eu mando depois eu coloco no Instagram e no grupo, mas a aula fica gravada, tá? Eu vou colocar no YouTube para vocês assistirem. Daniela, que bom! São 10 aulas cada módulo. Araceli, você que é amiga da Carlinha, ou me chama, ou entra no meu Instagram, tem na bio ali o link direto para o grupo do WhatsApp, ou se não, me chama no WhatsApp que eu te mando, ou pede para a Carlinha que ela te manda o link também do grupo do WhatsApp. Por nada. Até mais, meninas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode mandar também. Bye, bye, Suelen. Beijo, pessoal. Que bom, Si. Que bom. Vou encerrar então, gente. Boa noite.